Esse episódio tem um oferecimento de Cutelaria Simo, perfeito em todo lugar, e Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. O meu entrevistado de hoje é Vinícius Vigela, que é agrônomo e coordenador técnico de mercado da Nitro. E o tema da nossa entrevista será: doença e praga ameaçam lavouras de mandioca no Brasil. Como é que você está, Vinícius? Tudo bem? Tudo bom, Divino? Tudo bom, graças a Deus. Prazer falar contigo, viu? Muito obrigado. Obrigado a você pela participação. Eu quero saber se o nosso churrasquinho de final de semana está ameaçado aí por causa dessa doença e dessa praga. Exato, preocupante. Realmente aí levantando bastante preocupação em agricultores, né, cultivadores aí da cultura da mandioca. Realmente está se espalhando aí no norte do país e preocupante, Divino, com certeza aí. Tem que ter uma atenção especial. Cara, eu não tinha noção da importância da mandioca até um dia eu vi uma notícia do CEPEA. O CEPEA toda segunda-feira traz lá o valor da mandioca e os caras preocupados porque a mandioca estava subindo de preço e estava caindo a produtividade. Eu falei, gente, para o CEPEA ficar preocupado com mandioca deve ser uma cultura bem importante, né? Com certeza, uma cultura aí realmente bem importante. Está inserida aí nas raízes, aí vamos pensar, desde grandes tribos indígenas, vamos pensar, né, que produtoras de mandioca aí ao longo de grandes tempos, e hoje realmente aí grandes produtores, não só no norte do país, mas também em atenção até ao sul do país também, com essas novas pragas e doenças que vêm surgindo, né? Bom, a pessoa que produz mandioca, ele é um mandiocultor. Recentemente, os mandiocultores do Amapá e também do Pará enfrentaram perdas de até 100%, ou seja, perderam tudo devido a uma tal da vassoura de bruxa. E agora o estado do Tocantins está enfrentando problemas com a mosca das galhas. Qual é o panorama atual dessas duas ameaças e quais regiões estão sob maior risco de disseminação? Exato, Divino. Realmente aí a gente tem a vassoura de bruxa, né, que ela é causada por um fungo quarentenário, não era presente no país, mas aí com a sua entrada recente em 2024, nas primeiras lavouras aí detectadas, a Embrapa, né, tomou a decisão de estar fazendo todas essas análises junto com o Ministério do Mapa e realmente entrou em alerta, um alerta aí muito positivo, né, principalmente para os mandicultores, realmente pensando no fundo, né, o Rhizoctonium, né, a Rhizoctonium theobromai, que é a causadora da vassoura de bruxa, que realmente tem percas aí até 100% das lavouras, né, no norte do país. Foi o início no norte do Amapá, possivelmente, né, entrando aí de regiões tropicais, né, de fronteira. Já a mosca das galhas, ela já tem aí um acesso maior aí na região do Tocantins. A gente vem observando essa praga, realmente tendo maiores infestações na região do Tocantins e causando aí bastante danos econômicos também. Vinícius, essa vassoura de bruxa é aquela mesma lá do cacau ou é outra diferente? Não, só é uma vassoura de bruxa, realmente ela lembra o aspecto realmente, né, desse engalhamento na parte superior, né, em brotações na cultura, no caso da mandioca. Então ela tem diferença, é outro fungo, né, são fungos totalmente diferentes. Lembra uma vassoura, um aspecto de uma vassoura, por isso que o apelido aí de vassoura de bruxa da mandioca, né? O que diferencia esse patógeno aí de outros fungos que já afetaram a cultura da mandioca no país anteriormente? Estamos vivendo. Realmente a diferenciação, né, a gente vem aí, encontra muito em mandioca, doenças de solo, né, como ali a Phytophthora, o fusário, são fungos, né, mais em partes de solo, que a gente tem grandes percas, né, do mandiocultor. No caso já da vassoura de bruxa, nós temos aí o nanismo de algumas plantas, a superbrotação, né, em parte superior, com ramos laterais mais finos, né? Isso acontece que ela começa a desenvolver ali essa instalação desse patógeno, fazendo um amarelecimento de folhas, e automaticamente ela entra numa senescência, né, entra na morte superior, com o secamento e o aspecto invassorando, né, essa mandioca.
uma doença rápida, acelerada de transmissão. Então, assim, ela com poucos dias, ali em torno de 30, 40 dias, nós já temos ali uma planta, uma lavoura praticamente condenada aí, com baixíssimas produtividades, no caso. Você falou de regiões de fronteira, isso deve ter vindo de fora. Como é que o negócio desse entra no país, Vinícius? Exato, isso é importante, né? Provavelmente essa doença, né, ela entrou através aí de manivas infectadas. Então, possivelmente, né, uma lavoura que tinha doença instalada, né, possivelmente vindo de proveniência, no caso da Guiana Francesa, e manivas, né, sementes ali, né, de cultura da mandioca, automaticamente você transmite esse fungo para o país e automaticamente aqui com regiões mais tropicais, com temperaturas elevadas e umidade, esse fungo vem a se instalar aí, causando prejuízos econômicos. Eu entrevistava uma pessoa da CNA, que é da Comissão de Pulses, Cereais e Leguminosas, e ele falava exatamente dessa mesma preocupação, Vinícius, em relação a milho, por exemplo. O pessoal vai lá em outro país, nossa, que milho bonito, que coisa legal, vou levar. Cara, não sabe, às vezes, o problema que está trazendo para o país, né? Com certeza, realmente é importante aí os órgãos de vigilância sanitária, né, fitossanitária, de fronteiras, realmente acontecer essas fiscalizações e esses barramentos de trânsitos de materiais vegetais. Isso causam problemas aí extremamente complicados, econômicos, onde nós não temos um conhecimento, né, e nem vamos pensar em manejos químicos, biológicos, fisiológicos, em algumas situações adaptados, né, para essas variedades, automaticamente a gente entra num alerta para os centros de pesquisas iniciarem um processo de seleção genética de plantas, né, que tem a menor suscetibilidade, né, a maior resistência, e isso tem um certo tempo. Isso causa um problema econômico ao agricultor muito difícil, porque ele vai ter aí realmente sua principal cultura, vamos pensar no caso da mandioca, falando em alguns casos, afetada e com grandes percas econômicas. Então, essa responsabilidade realmente de fiscalização, ela é importantíssima. E aqui, como o nosso trabalho aqui, ele visa muita utilidade pública, eu acho que é extremamente relevante a gente falar sobre isso, inclusive dentro do país, né? Por exemplo, aqui no meu estado de Goiás, a gente vive tendo problema com o pessoal que traz muda de laranja de São Paulo para vender aqui. Rapaz, a agrodefesa pega aquilo, destrói aquelas mudas, a população fica revoltada, porque não entende que pode trazer o greening para cá, né? O pessoal está fugindo de lá para plantar laranja aqui, e tem gente que vendendo muda de lá para cá. Então, realmente, essa questão sanitária ela é muito relevante. Mas a mosca das galhas era considerada uma praga secundária, né? Mas ela agora se tornou a principal preocupação, conforme você mesmo confirmou aí no estado do Tocantins. Quais fatores contribuíram para essa mudança no status da praga? Exato. É importante a gente entender realmente um volume, né, essa migração de pragas. Então, assim, é importante a gente ter ideia que tanto os defensivos químicos, todo esse monitoramento, ele deve ser realmente feito, muito bem feito, porque a praga, ela tem aí os seus movimentos cíclicos. Então, nós temos aí altas temperaturas, uma umidade, né, relativa um pouco mais alta, isso pode acelerar ciclos dessa praga. E também, né, produtos não seletivos, a gente vai também eliminar alguns inimigos naturais. Então, esses inimigos naturais, a gente vai acabar tendo um crescimento esporádico de uma praga, né, que pode causar aí problemas nas nossas lavouras, e não temos inimigos naturais para estar fazendo um controle, né, um monitoramento ou um MIP, na verdade, bem organizado. Então, realmente, altas temperaturas são complicadas para acelerar ciclos de pragas, né? Isso daí é um fator, né, climático, a gente não consegue ter um controle dele, mas realmente um manejo correto, né, com produtos com resistência realmente ali e seletivos a algumas
pragas para poder realmente a gente ter um controle maior no próprio ambiente, pensando num todo no ambiente. É lógico que tem grandes produtores de mandioca, mas eu acho que a maior parte de quem produz são pequenos produtores, né? Produtores familiares. Considerando a importância que a mandioca tem para a segurança alimentar e também para a agricultura familiar, quais são, do seu ponto de vista, os impactos socioeconômicos dessas pragas em comunidades produtoras, em especial nas regiões norte e nordeste, onde tem um grande consumo, por exemplo, de farinha? Correto, exatamente. Importante, né, com essas percas e com essas novas pragas aí chegando nas regiões, importante a gente estar sempre com um grande auxílio dos próprios órgãos governamentais, realmente trabalhando em cima de publicações de emergência, né, tanto na parte fitossanitária quanto também na parte de assistência social, porque realmente aí pequenos produtores dificilmente eles conseguem recuperar o prejuízo num curto prazo, ainda mais uma cultura praticamente que fica o ano todo instalada. Então a gente tem aí essa preocupação em manter, né, esse produtor, manter esse agricultor bem assistido, né, e principalmente com orientações, né, que são cabíveis pelos órgãos de fiscalização, pelo próprio Ministério da Agricultura, para a gente organizar realmente toda essa cadeia de uma forma mais sustentável. Vinícius, o Ministério da Agricultura declarou emergência fitossanitária para essa vassoura de bruxa aí lá no Amapá e também no Pará. Às vezes a gente que é leigo, que está do lado de cá, não entende muito o que quer dizer essas emergências fitossanitárias. Na prática, quais medidas essa declaração possibilitou e como é que elas estão sendo implementadas no campo? Exato. A barreira sanitária, né, e o mapa, quando ele gera o sinal de alerta realmente a uma doença, a uma praga quarentenária como essa, né, da vassoura de bruxa no caso, ele vai emitir o alerta, automaticamente os órgãos de fiscalização, né, fitossanitários do estado vão formar barreiras, né, de trânsito desses materiais. Foi pego, né, foi levado aos laboratórios da própria Embrapa para as análises e identificação desse fungo, no caso, e após, né, a descoberta realmente gera o alerta. Então esse manejo, né, esse trânsito nessa fiscalização e orientação, realmente ela é muito importante, principalmente para que não se espalhe, né, não avance realmente essa doença para outros estados. Vinícius, eu preciso fazer um intervalo rapidinho para o comercial, já já nós voltamos. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisaoaeroagricola.com.br. Hoje eu estou conversando com Vinícius Vigela, agrônomo, coordenador técnico de mercado na Nitro, e estamos falando a respeito de uma doença e uma praga que estão ameaçando as lavouras de mandioca no Brasil. Quais são os principais sintomas que permitem ao produtor identificar precocemente a vassoura de bruxa da mandioca? E tem alguma semelhança com outras doenças que possam causar confusão no diagnóstico? Você já falou aí que ela parece uma vassoura da bruxa, que fica pequena. Tem alguma outra coisa a mais? Exato, ela realmente tem esse aspecto, né, de envassouramento, né? Esse é o primeiro sintoma, na verdade o nanismo e a superbrotação, né, na parte apical, na parte superior da planta, realmente é o principal sintoma. Automaticamente ela vem com o amarelecimento das folhas, né, e ela entra com uma senescência e esse secamento. Essa superbrotação lateral são ramificações mais finas do que o comum das mandiocas, das próprias variedades de mandioca. Então, com isso, a gente já tem essa identificação e sempre a orientação do nosso agricultor, tendo esses sintomas, realmente fazer o colhimento, né, colher esse material, fazer o arranquio dessa planta e estar levando para um laboratório de diagnóstico, principalmente credenciado, para estar fazendo essa identificação completa. É uma praga realmente que tem
se diferencia entre outras, né, por essa superbrotação. Se alguém comer a mandioca produzida em uma região, uma área que esteja afetada pela doença, tem algum problema ou não tem? Até o momento não foi constatado nenhuma intoxicação alimentar, né, na verdade, pela produção da uma área cultivada pela Rhizoctona, no caso da vassoura de bruxa. Então, não tem esses relatos de contaminação humana. Você falou aí da importância de arrancar essas plantas. Deixa eu citar um exemplo agora até recente, de repente para as pessoas entenderem, para ficar bem didático, no caso da gripe aviária. Né? Quando o pessoal viu lá que tinha o problema na granja, tal, de imediato já comunicaram, e aí já veio uma equipe ali e o Ministério entrou em ação, né? Já abater aquelas aves e tal. No caso dessa doença, tem que ser da mesma forma ou não há necessidade de se fazer essa informação? Correto. Realmente, né, o arranquio, né, essa retirada e a eliminação de plantas da lavoura, isso é importantíssimo para que realmente essa transmissão entre plantas, né, pode ser escoada ali tanto por água, por ferramentas, né, no caso de uma capina, vai se translocando de uma planta para outra. Então é importante realmente a gente fazer, né, o arranquio dessas plantas, eliminação, utilizando aí até fogo, queimando essas plantas para que a gente não tenha disseminação para outras também. No caso da mosca das galhas, como é que o produtor pode diferenciar os danos causados por essa praga daqueles danos que são provocados por outras pragas ou deficiências nutricionais? Ótimo. No caso das moscas das galhas, é interessante que ela tem realmente galhas, ela é formadora de galhas nas folhas das mandiocas. Então, no caso, a mosca ela faz a ovoposição de um ovo, né, em cima da lâmina foliar. Ela literalmente raspa ali, bica, né, essa larva bica, ela entra para o tecido interno da planta e ela causa um distúrbio fisiológico na planta, onde que ela forma-se uma galha, promovendo ali uma cápsula, encapsulando, né, essa larva, e essa larva vai permanecer ali aproximadamente por 12 a 18 dias. Então, essas verrugas, né, essas estruturas que ficam superior, literalmente lembrando de uma verruga, ela vai fazer esse encapsulamento dessa lagarta, e automaticamente, aí, depois de 10, 18 dias, ela completa o ciclo, chegando aí no ciclo de adulto. Então, a gente enxerga umas verrugas em cima das folhas. Pois é, aí o que acontece? Ela vai sugar a seiva da planta, vai diminuir a produção, vai prejudicar a raiz. Na prática, o que acontece? Exato, ela entra com distúrbio, não é uma praga realmente secundária, não tem tantos distúrbios no sentido de produtividade, né? A planta consegue ainda produzir, porém, a gente tem grandes percas porque nós perdemos área foliar. Então, perdendo a área foliar, a gente tem ali automaticamente plantas com menores eficiências energéticas, né? E entrar ali no processo de produtividade. Então, a gente tem realmente folhas atingidas, né, e a gente tem essas toxinas realmente que são distúrbios fisiológicos. Automaticamente, a gente tendo uma planta menos nutrida, entramos aí em reduções e percas de produtividade. Então, todo o sistema imunológico da planta vai entrar numa rota de defesa para com que ela, né, saia, ela elimine ou ela comece a produzir aquelas protuberâncias ali em cima das verrugas, e isso tem uma mudança de metabolismo. Então, automaticamente, tem percas, né, não são tão significativas, porém, nas verrugas, ali tem o novo agente causal da própria doença. Então, a eliminação dessas folhas é um processo bem interessante que tem um controle, a própria eliminação das próprias plantas, existe esse controle, porque não tenho nenhum produto ainda, nem eu digo químico, nem manejos em sistemas biológicos, para o combate dessa praga após o capsulamento. Então a gente tem que pegar na fase adulta, né, para a gente ter um controle mais efetivo.
Deixa eu ver se eu entendi. A planta ela precisa de fazer fotossíntese. Para fazer fotossíntese, ela tem que ter uma área foliar grande. Quanto menos folha ela tem, menos fotossíntese ela faz, menos alimento ela tem, mais desnutrida ela fica. Exatamente. Mais porta de entrada menos nutrida, mais porta de entrada para doenças, patógenos, e aí vai ver como é a consequência. Você já falou lá atrás, Vinícius, a respeito do calor, do país tropical e tal. Só que a gente tem vivido as questões climáticas, né? Muita mudança. Às vezes chove num dia 100 milímetros, né? Depois passa 3 meses sem chover. Se você vai olhar a média, você vai, mas choveu o tanto que tinha de chover. Tudo bem, mas choveu num dia só, numa semana só, né? Acaba que a gente está vivendo um momento meio complicado em relação a isso. Como é que essas mudanças climáticas podem influenciar a disseminação desses problemas? Exato. Realmente, as condições climáticas, né, muita chuva em grandes períodos, realmente a gente tem ali temperaturas elevadas logo em seguida, realmente a gente tem o acelerante, a doença, né, e as pragas realmente acabam acelerando, né, o seu ciclo. No caso fúngico, vamos pensar em solo, a gente tem o escorrimento de lavouras de uma área de solo para uma área para outra, né? Às vezes em áreas que não tem uma contenção, então você tem essa lixiviação ali superficial, que pode ser um fator de transmissão. Os próprios ventos também vão estar fazendo, né, essas transmissões de inóculos de doenças, e o calor realmente junto com a umidade, né, esse processo, no caso de insetos, acelera o metabolismo e podendo encurtar de 1 a 2 dias esse ciclo, e automaticamente você pode perder, no caso de uma contenção, né, de algum agente de controle, perder o time da aplicação. E isso é importante, né, a gente está sempre salientando o time dessa aplicação para o momento correto. Então, assim, realmente, fora as produtividades, né? As produtividades realmente, planta ela necessita aí de horas dos dias, muitas delas, né, uma boa uma faixa de luz ideal. A gente sabe que a gente não consegue, trabalhamos com indústria céu aberto, não tem o ideal dentro da agricultura, é um ano totalmente diferente do outro, porém, realmente a gente tem que ter um equilíbrio aí entre só, né, a parte hídrica e a parte de luminosidade, não conseguimos controlar. Então, isso é complicado a gente trabalhar, porém, existem vários, hoje a tecnologia de produtos, tanto na linha de fisiologia quanto na linha de biológicos, existem produtos mitigadores, então a gente consegue atuar com produtos, bacilos, né, produtos na parte fisiológicos, na mitigação, né, de respostas de oxidação a plantas em casos de temperaturas e também em casos de excesso de calor. Eu vou fazer mais um intervalo comercial e nós voltamos já. Eu sempre gostei de canivete, desde os tempos em que eu fazia o curso de técnico agrícola, lá na Escola Agrotécnica Federal, que eu usava canivete. E agora eu tenho o privilégio de ter o meu canivete personalizado. Inclusive, tem um em formato de soja. É isso mesmo, é o canivete da Simo. Você gosta de canivete? Eu acho que vale a pena então você conhecer. Pra pescar, montar ou acampar, com canivete Simo você pode confiar. Lâmina de aço afiada e segura, com bainha de couro é qualidade pura. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo, tecnologia a fio, perfeito em todo lugar. A mandioquinha do seu churrasco pode estar ameaçada. Existe uma doença, uma praga que está fazendo um estrago aí nas lavouras de mandioca no Brasil. E eu estou entrevistando sobre esse assunto o Vinícius Vigela. Aliás, no caso da mandioca, como é que está a evolução e uso dos biológicos? Está bem avançado? O pessoal já incorporou isso? Sim, é uma cultura que tem realmente uma utilização bem ampla, bons agentes de controle, tanto fungos, né, bioinseticidas, quanto bacilos, pensando em promoção de crescimento, fungos que trabalham na promoção de crescimento e combate a outros agentes fúngicos, né? Então a gente tem uma utilização de produtos biológicos que são
complementam o manejo junto ao químico, compatibilidades. Isso é interessante para a gente levar para o nosso agricultor, para o nosso ouvinte, que a sinergia entre o químico e o biológico bem construída, a gente consegue construir o ciclo, né? O químico, o físico e o biológico de uma maneira sinérgica para mitigar realmente aí não só pragas e doenças, mas também para promover maior crescimento do vegetal. E é importante a gente entender que o biológico e o químico, eles não concorrem entre si, eles se complementam, né? Exatamente, são complementares, realmente são ferramentas muito tecnológicas, realmente com grandes tecnologias embarcadas e grandes pesquisas, né, grandes grupos de pesquisas investindo em tecnologia, principalmente nesse sentido de compatibilidade, você ter a compatibilidade química e físico e biológico para poder realmente agir os dois agentes trabalhando, né, em prol do produtor. Aí é importante a gente entender isso, porque às vezes dá a impressão que está demonizando um em detrimento do outro. Não, o químico foi utilizado até hoje, evoluiu e chegou até aqui, aumentou a produtividade e resolveu o problema muito bem. Ah, veio o biológico, maravilhoso. Que bom que veio, complementou, o químico vai continuar a sua evolução e os dois juntos vão fazer com que a gente consiga ter produtos mais saudáveis e melhores na mesa, né? Com certeza, um casamento perfeito, né? Então a gente tem realmente um químico produzindo realmente ali uma situação de choque, né? E essa persistência, o biológico entrando com uma forma mais lenta em alguns sentidos no primeiro momento, de um parasitismo de um inseto, porque a gente tem que dar o start realmente ali daquele conídeo viável, entrando num parasitismo deste fungo, né, deste inseto. Então tem um certo tempo, a gente ganha um choque de persistência na lavoura, isso é extremamente positivo. Então a gente tem ali epizotia de outros insetos que podem estar, né, se locomovendo e se locomovem, né, na lavoura toda, e então a gente tem aí um efeito de persistência com o biológico muito positivo. Vinícius, existe algum estudo sobre a interação entre essas pragas e doenças com outros problemas fitossanitários da doença? Deixa eu dar um exemplo aqui, para facilitar. Por exemplo, uma planta afetada pela mosca das galhas, ela pode ficar mais suscetível à vassoura de bruxa ou a qualquer outra doença, por exemplo? Sim, existe a relação, com certeza existe a relação. Uma planta, depois de um ataque de uma praga ou uma doença, realmente você dá abertura a ela de outras doenças. Então, realmente, o sistema imunológico da planta ela fica mais debilitado. Digo, alguns comparativos aí quando a gente tem as conversas com nossos agricultores, é a mesma coisa que você está uma alimentação ruim, a gente fica mais suscetível a uma gripe, então automaticamente existe essa possibilidade. Não tem um estudo ainda concreto a relação entre uma e a outra, essa interação entre a mosca das galhas e, né, a vassoura de bruxa. Não tem ainda, na Embrapa, junto com os órgãos de pesquisas, não fizeram a correlação, porém existe essa possibilidade. Uma planta imunologicamente, né, mais debilitada, você tem mais suscetibilidade aí a pragas e doenças. Você tinha falado já no início a respeito do MIP, né, que é o manejo integrado. Quais são as principais estratégias de manejo integrado recomendadas por controle da vassoura das bruxas da mandioca? Existe diferença, por exemplo, de recomendação para aquele pequeno produtor e para aquele grande produtor? Exato. Na verdade, não existe diferença entre o pequeno e o grande produtor. Eu digo que manivas, né, com certificação, manivas realmente oriundas de áreas que não têm a doença, a gente vai ter realmente uma melhor sanidade das nossas plantas. Então, assim, o principal controle hoje, no caso da vassoura de bruxa, realmente são plantas, né, manivas, né, mais saudáveis e sem o inóculo da doença. Isso é importante a gente estar frisando, porque não adianta, né, a disseminação ela vem através aí das ramas, então não adianta a gente salientar outra situação. Em cima de manejo, né, a gente consegue trabalhar várias situações, principalmente aí em limpeza de ferramentas, a gente ter aí solos com menor escorrimento de água, isso
trânsito ali entre lavouras contaminadas e não contaminadas, isso é impeditivo, a própria utilização de defensivos fúngicos, né, com registros, né, e pelos órgãos legislativos de cada estado, que são realmente ali de uma maneira curativa, trabalhar biologicamente este solo, automaticamente você tem uma maior atividade biológica, você vai ter mais jogadores a campo no solo, realmente podendo conter aí um patógeno, no caso da vassoura de bruxa. Você falou de manivas mais resistentes. Como é que o melhoramento genético pode contribuir para solucionar esses problemas no médio e no longo prazo? Exato, os estudos, a Embrapa vem correndo, né, aceleradamente até para chegar aí a alguma situação, principalmente de variedades com genéticas realmente com resistência, né, com menor suscetibilidade. Então a gente tem que aguardar, né, os trabalhos serem feitos, né. Não existe hoje a variedade 1 ou 2 que tem, mas já existe o norte, né. Já temos aí uma situação que a Embrapa já encontra materiais que estão com maior resistência, isso, os estudos sendo evoluindo os estudos, automaticamente a Embrapa vem colocando nas cartilhas e pros agricultores. Hoje em dia tem mandioca branca, mandioca amarela, tem assim, pra gente que não entende muito, tem um monte de mandioca, parece, né? Por exemplo, o caso de milho. Milho tem lá as variedades, não é nem variedade que chama, fugiu a palavra aqui agora. Variedade é para Os híbridos. Híbridos, variedade é para soja. Né? Então, no caso da mandioca, tem muito também ou não? Tem bastante variedades, realmente são diversas variedades farináceas, né? O pessoal chama de mandioca brava, né? Que são específicas mais para farinhas, e as mandiocas mais específicas realmente para consumo, né? Ali in natura, pós ferver ali, cozinhar e tal. Então realmente tem diferença sim, tem diferença de várias variedades. Tem uma farinha que é consumida aí no norte, nordeste, não tem? Que é feito com essa mandioca brava aí, que tem que lavar várias vezes, Exato. não sei o quê. Exato, com certeza tem que fazer realmente, tem os ácidos dentro dela que são tóxicos aí para ingerir ela, né, in natura, e pode causar problemas sérios aí, intoxicação alimentar. Tá certo. E aí depois o povo fala, porque aqueles japoneses, como aquele peixe lá, perigoso e tal, né? Aqui a gente come a mandioca perigosa também, né? Tudo tem que saber como é que Toma faz. cuidado. Né? Exato, tem que saber. Bom, eu acredito que os grandes produtores, eles têm acesso a muita tecnologia, né? Manejo, eu não sei como é que está a questão de se tem muitas máquinas, muita coisa para fazer o manejo e tal. Já o pequeno produtor, não, é ali na enxadinha mesmo e tal. Quais são as estratégias de controle mais acessíveis e de baixo custo para esse pequeno produtor que não tem acesso a muita tecnologia? Exato, vamos pensando no pequeno produtor, realmente a identificação prévia de alguma doença, uma praga, realmente ela é crucial para um bom manejo. Independente de um alto propelido, de um drone, que são extremamente tecnológicos, a gente consegue depositar praticamente gotas ali mais precisas a uma bomba costal, por exemplo, que ela não tem uma precisão tão grande, mas faz um serviço muito bem organizado. Eu falo, quando você entra, né, antecipadamente, então você realmente ter um bom manejo, né, um bom conhecimento, uma boa orientação, né, dos nossos extensionistas aí pelo país todo, bem calibrados e treinados, principalmente a pragas e doenças da cultura que o produtor está produzindo, isso muda o jogo, né? Eu digo que muda o jogo no cenário de antecipar a um problema que pode ser, né, mais amplo, e aí realmente, eu diria, talvez, depois de uma doença instalada, até o grande produtor realmente vai encontrar dificuldades para conter ali o avanço de alguma doença. Então as orientações, eu digo que a tecnologia, ela cabe muito bem hoje na orientação, de receber aí através dos nossos celulares aí, a gente consegue receber mensagens, participar realmente de informativos que são extremamente positivos, de alerta no caso, estar com orientação desses órgãos, e lógico, a gente sempre
buscar tecnologia, independente da mais arcaica ou não, a gente ter ali a exatidão de reconhecimento dessas pragas e doenças. Então a tecnologia ela veio muito para agregar. Hoje grandes produtores no país todo têm as aplicações aí, desde pulverizações, mapas, né, de satélites, paricultura de precisão, e é muito positivo, né? Eu sou extremamente a favor da tecnologia dentro da agricultura, para esses monitoramentos, até através via satélites, que vem crescendo bastante na nossa agricultura. Então a gente vem evoluindo. Mas muitas vezes aquele pequeno produtor, por questões até de orientação, ele não tem acesso a essa informação. Então os órgãos legislativos entram com essa orientação. Acho que é importantíssima essa orientação, né, e disponibilização, através de um aplicativo, onde ele consegue estar sinalizando o alerta com ele vai receber o contato de um assistente para estar, né, identificando uma praga e doença. Hoje tem aí muitos aplicativos que você tira uma foto, essa foto já transmite ali qual que é o inseto ou características próximas da doença, e aí você vai estar levando para um diagnóstico mais aprofundado no laboratório. Só para a gente terminar, para passar a régua, como é que a Nitro tem atuado no desenvolvimento de soluções para o manejo dessas pragas e doenças da mandioca? Ótimo. A Nitro ela é uma empresa que ela trabalha ombro a ombro com o cliente, ela trabalha ombro a ombro realmente com o produtor. Então, realmente, a gente entender as dores dos produtores, realmente, para colocar dentro da companhia assistência técnica através dos nossos representantes, né, em discussões em fóruns técnicos dentro da companhia, isso é muito importante. Então, nós estamos antenados no mercado, realmente, para estar encontrando soluções, né, e buscando dores. Realmente, temos aí grandes portfólios em linhas fantásticas, desde a parte fisiológica, solo, biológico, para realmente a gente atuar, né, em diversas culturas. Meu amigo, foi bom conversar com você, entender um pouquinho mais dessa cultura tão importante que é a mandioca. Obrigado por compartilhar as informações conosco. Obrigado, conte sempre com a gente. Muito obrigado. Eu conversei com o Vinícius Vigela, que é agrônomo e coordenador técnico de mercado da Nitro. E nós falamos sobre o seguinte tema: doenças e praga ameaçam lavouras de mandioca no Brasil. E não é isso que a gente quer, né? A gente quer que todo produtor possa tirar o máximo que ele puder da terra com sustentabilidade, né, para poder manter o sustento da sua família. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.